Oi, eu sou a Aline e hoje eu vou tentar falar um pouquinho com você sobre esse livro maravilhoso, Ana Karenina, do Tolstói. Ele é uma releitura sorteada para o mês de fevereiro, das minhas leituras para 2026. Eu li ele faz mais de 10 anos, então eu lembro que eu gostava, mas eu não lembrava detalhes da história. Então agora sim a experiência foi completamente diferente, é como se eu tivesse lido pela primeira vez, porque eu tirei percepções que eu não tive na primeira vez, na minha primeira leitura, tá? Antes eu quero dizer que aqui não vai ser nenhuma resenha aprofundada. Como nas outras resenhas que eu tenho em vídeos anteriores, vai ser as minhas percepções, a minha compreensão sobre a história, tá? Ela é bem complexa, por isso que eu disse que não vai ser nada fácil falar sobre ela, porque tem muitos personagens, tanto é que atrás, além de ter uma árvore genealógica, ela tem um índice aqui com todos os personagens, tem umas 3, 4 páginas só de personagens dessa história. Então, acho que num primeiro momento, para entendimento, eu vou falar um pouquinho sobre cada personagem e depois eu vou fazer a introdução deles na história, tá? Para que tu entenda melhor e a forma que eu vou chamar eles. Antes de mais nada, esse livro, ele foi traduzido pelo Rubens Figueiredo, inclusive ele faz a apresentação dele, e o pós-fácil é da Janet Malcolm. Então, os dois textos são muito bons, só que eu te sugiro lê-los depois da leitura, porque normalmente eles costumam falar sobre trechos do livro que é interessante que tu não tenha essa prévia, né? Então vamos falar de alguns personagens. Primeiro eu vou falar de um casal que é de Moscou, que nós temos o Stiva, é o apelido dele, né? É o Stepan Arkadich Oblonsky, e a esposa dele, que é a Dolly, que é o apelido também, é a Daria Alexandrovna, tá? Eles são casados, então o que acontece? O livro inicia, até tem a frase icônica, que acredito que boa parte de vocês já tenha ouvido falar do livro da Ana Karenina. O livro inicia dessa forma: todas as famílias felizes se parecem, cada família infeliz é infeliz à sua maneira. Tudo era confusão na casa dos Oblonsky, ou seja, tudo era confusão na casa desse casal. Por quê? O Stiva, ele é um fanfarrão mulherengo, então ele leva uma vida pacata com a esposa, a Dória, eles têm 5 ou 6 filhos, e ela é uma excelente dona de casa, mãe, esposa, só que ele quer mais, ele acha que a esposa dele já está meio que detonada e ele gosta de curtir a vida, ele sempre gasta mais do que ele pode, então a história começa a causar um caos, porque numa dessas escapadas do Stiva, ele teve uma relação com a governanta, e a Dolly acabou achando uma correspondência deles, uma cartinha, um papel deles. Então, o que se parece quando se lê a história? Entende-se que a Dolly já mais ou menos desconfiava dessas escapadas do marido, mas agora que ela teve a comprovação, ela não tinha nada mais o que fazer do que tomar uma atitude. Então ela bota em pratos limpos com o Stiva e diz que vai se separar, que quer o divórcio, que lá na Rússia já poderia ter o divórcio mesmo no século XIX, tá? Então ela diz que vai se divorciar, vai largar dele. E ele tá apavorado. Só que ele não tá apavorado por causa da traição, ele tá apavorado porque que ele foi tão relapso de deixá-la ficar sabendo. Se ele soubesse, ele teria sido mais cuidadoso, porque ele não pensou que ela teria aquela reação. E ele, com tudo isso, o que ele faz? Ele pede socorro para Ana. A Ana é a irmã do Stiva, a Ana Karenina. Então vamos falar um pouquinho agora da parte do núcleo da Ana. A Ana, ela mora em São Petersburgo com o marido dela. Então o marido dela se chama Alexei Alexandrovich, que eu vou chamar ele de Karenin, tá? Então a Ana mora em São Petersburgo com o marido dela, o Karenin. Como é que foi o casamento deles? A Ana, ela casou com ele, tinha uns 18 anos de idade, bem novinha, e ele é 20 anos mais velho que ela. Ele é um cara muito bem sucedido, ele tem suas posses e ele é muito rigoroso, ele leva o trabalho muito a sério e não é nada carinhoso. Então a Ana se acostumou nessa vida mais fechada, embora ela tenha um espírito mais desbravador, ela se conteve nesse mundo de casado. Eles têm um filho de 8 anos, que é o Serioja, e eles estão nessa vida. A Ana recebe essa carta do Stiva falando tudo o que está acontecendo e pedindo auxílio dela para tentar convencer a Daria a mudar de ideia, a relevar essa pulada de cerca dele. E a Ana combina com já o Karenin de ir até Moscou para falar com a Dolly, né? Nisso, ela vai de trem, e nesse trem ela conhece a mãe do Vronsky,
quem é o Vronsky. O Vronsky, o nome dele é Alexei Kirillovich, e eu vou me referir a ele como Vronsky, tá? Então ela pega esse trem e vai para Moscou. Agora vamos passar para Moscou de novo. O Stiva recebe a visita do Lievin, que é um grande amigo dele. Agora eu vou falar quem é o Lievin. O nome do Lievin é Konstantin Dmitrich Lievin. Ele é chamado de Kostya ou de Lievin. Eu vou chamar ele mais de Lievin para melhor entendimento, não ficar falando muito nome diferente, né? O Lievin vai visitar o Stiva porque ele ficou sabendo de tudo isso que está acontecendo, foi dar um apoio ao amigo, se colocar à disposição, mas ele foi com segundas intenções. O que aconteceu com o Lievin? Há um tempo atrás, ele ficou um tempo em Moscou e ficou simplesmente apaixonado pela Kitty. A Kitty, ela é cunhada do Stiva, ela é irmã da Dolly. E ele ficou muito apaixonado, ele chegou a ir bailes e meio que fazia corte, mas deu um medo nele, não sei. O Lievin, ele mora numa fazenda, ele é mais do campo. Ele é um aristocrata, mas ele não mora em cidade, ele mora do campo. Então ele ficou, não sei, deu um medo, não sei o que aconteceu. Ele resolveu voltar para o campo e ficou por isso mesmo, meio que fugido, né? Só que ele percebeu que ele não conseguia esquecer a Kitty, ele queria tentar, então ele foi para Moscou, tanto para dar um apoio para o Stiva, como também porque ele pensou em pedir a Kitty em casamento, e ele queria pedir conselhos para o Stiva para ver se ele tinha alguma chance, alguma coisa, né? Aí quando o Stiva recebeu o Liev, disse, não, vamos jantar que a gente conversa melhor sobre tudo, tá? Então eles foram jantar. O Stiva, ele sempre gasta mais do que ele pode. Além de mulherengo, ele gosta dos prazeres da vida, então ele ganha um salário como funcionário público e não cobre nem perto dos gastos que ele tem com tudo. E ele pede horrores de ostras e carnes e coisas durante o jantar. O Lievin fica só olhando para que tudo isso, né? O Lievin ainda pensando, eu prefiro minha sopa de repolho, que eu tô acostumado a comer, eu gosto muito, né? Não precisa de tudo isso, né? Mas tudo bem. Aí nesse meio tempo, o Lievin quer saber do Stiva, né? Mas o que aconteceu, né? Como é que tu foi fazer isso com a Dolly, né? Aí eu até separei uma parte do livro que eu achei que representa exatamente o que o Stiva pensa a respeito disso. Tá? O Tolstói aqui deixou um pouco do traço cômico dele. O Stiva falando: suponha que você é casado, ama sua esposa, mas se apaixonou por outra mulher. Daí o Lievin responde: desculpe, mas positivamente não compreendo como poderia. Do mesmo jeito que não compreendo como eu poderia, agora, depois de ter comido até fartar, passar diante de uma confeitaria e roubar um brioche. Aí os olhos do Stepan brilharam mais do que o habitual. Mas por que não? O brioche às vezes cheira tão bem que a gente não resiste. O que fazer? Diga-me, o que fazer? A esposa envelhece enquanto você está repleto de vida. Num piscar de olhos você se dá conta de que não pode mais amar sua esposa com amor, por mais que a estime. Sim, tá perdido, mas o que eu vou fazer? E o Lievin só responde: não roubar brioches. Ou seja, é um ponto a se considerar também, eles são muito amigos, mas eles são totalmente diferentes. O Lievin, ele tem uma alma pura, ele acredita no amor sincero, o amor verdadeiro, o amor para a vida toda. Então não entra na cabeça dele que o Stiva simplesmente leve a vida dessa maneira. Ele acha um desrespeito ele fazer isso com a esposa dele, com o lar dele, com os filhos dele. Então não entra na cabeça. Então achei uma ótima analogia que o Tolstói fez a respeito dos brioches, assim, achei muito boa sacada. Mas eles se dão muito bem. Eu acho que aí que tá também uma coisa a gente pensar, né? Eu mesma, eu tenho amigas que são completamente diferentes de mim e a gente se dá muito bem. É o que acontece com o Stiva e o Lievin. Embora sejam almas, pensamentos e comportamentos completamente opostos, eles se dão muito bem. Passado esse assunto, essa traição do Stiva, o Lievin aborda essa questão da Kitty, né, e pergunta: pá, olha, eu tô apaixonado pela tua cunhada, eu queria ver contigo se eu tenho alguma chance, né, eu pensei em pedir ela em casamento, e eu queria ver contigo se eu tenho alguma chance. Daí o Stiva disse: olha, tu tem chance, mas eu, se fosse tu, me apressava, porque agora abriu concorrência. Enquanto tu voltou lá pro campo, pra tua casa, chegou um rapaz novo, o Vronsky,
E ele tá de olho nela, ele tá meio que fazendo a corte. Então, se eu fosse tu, eu ia aproveitar o baile que tem hoje de noite, já chegaria antes de começar e já fazia essa proposta pra Kitty, pra ter uma ideia do que ela pensa, né? Perceberam? Vronsky é aquele que tá lá indo buscar a mãe dele no trem, tá? Que a Ana tá a caminho. Mas então é o que o Lierne vai fazer. À noite ele vai um pouco antes na casa lá e já chama a Kitty e faz a proposta de casamento. E ela não aceita. O Lievin ficou arrasado, né? Ele só, mas por quê, né? Não é possível. Ela não deu muito detalhe, mas nisso começou a festa e o Vronsky chegou. E ele de fato viu pelos olhares, pelo comportamento, a Kitty só dançou com ele e ali ele percebeu tudo, né? Pronto, perdi, né? Estão apaixonados, ele pegou e voltou para a terrinha dele, lá para o campo. Indo agora para a Ana está chegando em Moscou, então o Stiva vai buscar ela lá no trem e o Vronsky vai buscar a mãe dele também lá. E é onde ele conhece a Ana. E já assim no primeiro olhar houve uma atração muito grande entre eles, apenas se cumprimentaram e foram apresentados, né? Mas cada um seguiu o seu caminho. O Stiva já comentou com a Ana que esse Vronsky está fazendo a corte da Kitty. Então a Ana até ficou meio assim, né? Mas daí tudo bem. Aí a Ana chegou em casa e foi falar com a Dolly. E ela conseguiu convencer a Dolly que era para perdoar essa escapada do irmão, que a família dela estava em primeiro lugar e tudo mais. Eu acho que no fundo a Dolly queria ser convencida, né? Porque ela também deve ter colocado no papel o transtorno que é para uma mulher separada, divorciada, né? Então ela acabou acatando tudo. E é evidente que o Stiva não pensou em mudar a forma de vida dele, ele apenas pensou em ser mais precavido para não ser pego novamente, né? Durante a estada da Ana, a Kitty insistiu muito para que ela ficasse um pouco mais, que não voltasse para São Petersburgo, que não voltasse para São Petersburgo, que não voltasse para São Petersburgo ainda, porque tinha um baile. Então ela queria que a Ana fosse nesse baile e aproveitar um pouco mais antes de voltar para casa, né? E a Ana aceitou. E no baile, a Kitty toda cheia da expectativa, porque ela e a mãe dela tinham certeza que o Vronsky proporia casamento a ela, nesse baile, né? Que já estava tudo muito encaminhado na cabeça delas. Só que nesse baile, o Vronsky dá de cara com a Ana. E ali acabou tudo. A Kitty já percebeu que o Vronsky mal olhou para a cara dela. Rolou um clima muito forte, eles começaram a dançar junto, o Vronsky e a Ana, inclusive chamou a atenção de todos da festa pela forma até indecente. O Tolstói descreve até a indecência da forma que eles dançavam, né, perante todo mundo, que chamou a atenção de todo mundo. E a Dolly ficou arrasada. A partir daí, ela não quis nem saber mais da Ana e largou de mão. Passado o baile, aí sim que a Ana teve pressa de voltar para casa. Ela já pegou um trem em seguida e voltou para São Petersburgo, para casa dela, para tentar voltar à rotina normal. Só que o Vronsky, ele é militar e ele foi para São Petersburgo também, que é onde ele costuma ficar. E, seguidamente, ele começou a meio que ir em lugares que ela ia e acabou se criando um clima e já uma insinuação de romance entre os dois. Quando Karenin ficou sabendo por outras pessoas, eu separei um trecho aqui dele, do que ele pensava a respeito. Pôs-se a pensar nela, no que Ana pensava e sentia. Pela primeira vez, concebeu com clareza a vida pessoal da esposa, seus pensamentos, seus desejos, e a ideia de que ela podia e devia ter uma vida própria lhe pareceu tão assustadora que tratou de rechaçá-la às pressas. Ou seja, ele achava que a Ana não tinha vida, né? Que a vida dela era ser esposa, então ele descartou essa possibilidade de ela sequer pensar em ter um romance, que aquilo não fazia sentido para ele, né? E que não era verdade. Só que a coisa esquentou, minha gente. Né? E o que era só um flerte acabou virando um caso extraconjugal e começou cada vez a ficar mais escancarado na sociedade como um todo, né? E começou a ser muito falado, inclusive em um momento em que ficou muito evidente, numa corrida de cavalos ficou muito evidente a atenção da Ana para o Vronsky. O Karenin chamou a atenção dela, tu não pode fazer isso aos olhos de todo mundo, isso pega mal pra ti, pega mal pra mim, né, não sei o quê, e ela pegou e disse assim, não, mas é verdade tudo que eles estão dizendo, nós somos amantes, e o Karenin ficou horrorizado, né, então eu vou ler um outro trecho aqui do que ele pensava. Tudo que dizia respeito a ela e ao filho,
com relação a quem, como no caso da esposa, seus sentimentos haviam mudado, deixou de preocupá-lo. A única questão que o preocupava agora era saber qual a melhor maneira possível, a mais conveniente, a mais cômoda, de limpar a lama que a esposa respingava sobre ele, com a sua perdição e prosseguir no seu caminho de uma vida ativa, honrada e útil. Ou seja, ele falou para Ana assim, ó, tu faz as besteiras que tu quiser, mas não me coloca dentro, tu faz sem que ninguém perceba, então. Só que a coisa estava muito já avançada. A Ana só tinha olhos para o Vronsky só tinha olhos para Ana, então ela quis a separação. Ela quis o divórcio e o Karenin não quis, e inclusive ela pouco pensava no Serioja, o filho dela. Tem um momento que ela chegou a dizer que ela nem amava, que ela estava dando só preferência, ela só via o Lievin na frente dela. O mesmo aconteceu com o Lievin. Ele era antes um bom vivant, ele saía, estilo o Estiva, só que solteiro, então ele até poderia na idade dele, só que com a Ana tudo mudou, ele passou a ver ela como a mulher da vida dele, né? Então eles só pensavam em ficar juntos. A partir daí, eu acho que é melhor eu parar. Eu até tinha pensado em falar mais coisas para vocês, mas eu acho que ia estragar um pouco da experiência de tudo. O importante é saber assim, ó, a Ana largou uma vida confortável e tranquila com o marido dela, só que ela era uma pessoa infeliz. Ela não via prazer na vida que ela levava, ela não se sentia amada, ela queria essa sensação. O marido dela, embora fosse um bom marido em todos os outros sentidos, ela não se sentia amada, não se sentia realizada como mulher e esposa. E ela preferiu abrir mão de tudo para ter essa sensação, porque sempre ficou muito claro a parte física entre ela e o Vronsky, né? Era esse apelo, essa necessidade dos dois de estarem juntos, só que com isso os dois tiveram que abrir mão de muita coisa. Desculpa se mudou alguma coisa, o ângulo da câmera, porque acabou a memória do meu celular, eu tive que primeiro despejar, liberar espaço para continuar conversando com vocês, tá? Eu já falei bastante da Ana, Vronsky e o Karenin, toda essa parte eu já conversei demais. Ali ficou muito clara essa separação e as consequências que cada um vão ter. Eu não quero falar muito a respeito para não escancarar muito a história, né, para não estragar a experiência de vocês. Eu vou falar um pouquinho do Lievin, que a partir do momento que ele voltou para a terra dele, ele passou a se dedicar, para esquecer um pouco a Kitty, ele se dedicou mais às terras dele, aos mujiques. Ele sempre teve muita atenção com os mujiques, uma coisa que eu não comentei. Todo ano ele pega um dia para ficar o dia inteiro, da manhã à noite, trabalhando lado a lado com os mujiques, para sentir o que eles sentem, para viver a vida deles, né, para se colocar no lugar. Isso eu achei muito bacana. O Tolstói, ele detalhou muito isso e eu acho que tudo foi muito interessante. E aqui eu vou passar um trecho do pensamento do Lievin a respeito da situação no campo, tá? Em tudo, o pensamento dele. Basta caminhar com tenacidade rumo ao meu objetivo que conseguirei o que desejo, pensou Lievin. E há uma razão para trabalhar e para enfrentar as dificuldades. Esse projeto não diz respeito só a mim, individualmente. Trata-se da questão de bem comum. Toda a agricultura e, mais ainda, a situação de todo o povo devem ser completamente transformadas. Em lugar da pobreza, a riqueza e a abastança gerais. Em lugar da hostilidade, a concórdia e a união dos interesses. Numa palavra, uma resolução sem sangue, mas a maior de todas as revoluções, a princípio, na pequena esfera do nosso distrito e depois na nossa província, na Rússia, no mundo inteiro. Pois uma ideia justa não pode deixar de ser frutífera. Sim, esse objetivo é algo para que vale a pena trabalhar. O que é interessante falar nisso é que o personagem Lievin, ele não é nada cristão, ele não acredita em religião, ele não acredita em Deus, ele deixa bem claro que ele não é religioso, mas ao mesmo tempo, se tu parar para analisar o comportamento e os pensamentos dele, ele crê num bem maior, na bondade, ele tem todo o comportamento e pensamento de uma pessoa crente, uma pessoa cristã, uma pessoa que preza por essas coisas, né? Então eu achei muito interessante aqui. Eu acho que na verdade ele não tinha se tocado de que acreditava, ele agia como se acreditasse, né? Então eu achei muito interessante essa parte e por um bom tempo ele se dedicou ao campo. Só que passado um tempo, ele ficou sabendo, inclusive, ele nunca mais quis saber da Kitty, mas ele ficou sabendo, inclusive, que passado essa questão do Vronsky, ela chegou a ficar doente, muito doente, de tristeza, sei lá, o que deu nela. Ele foi para Moscou por algum motivo
e ele ficou sabendo que a Kitty estaria no mesmo lugar que ele. E ali foi a coisa mais bonita, a coisa mais linda do mundo. Ele se reencontrando e ele percebeu no olhar dela uma reciprocidade de sentimento que ele não tinha visto isso na primeira vez que ele tentou falar com ela e pedir ela em casamento. Então tudo se deu de uma maneira muito linda, que eles se reconciliaram e acabaram ficando juntos. Pelo que se lê sobre essa história, o Lievin, ele é muito baseado na vida do próprio Tolstói, né? Inclusive o nome Liev para Lievin, né? Então o Tolstói se baseou muito na vida dele mesmo para colocar no personagem do Lievin. Então foi muito linda essa história, esse encontro. Inclusive, depois de casado, eu acho que tem um trecho muito importante do sentimento do Lievin em relação ao casamento, tá? Lievin estava no 3º mês de casado. Era feliz, mas não como esperava, em absoluto. A cada passo encontrava uma desilusão dos antigos sonhos e um novo encanto inesperado. Lievin era feliz, mas uma vez iniciada sua vida familiar, percebia a cada passo que ela não era de maneira alguma aquilo que havia imaginado. A cada passo experimentava o mesmo que um homem, depois de se encantar com o movimento suave e feliz de um barquinho sobre o lago, toma assento ele mesmo nesse barquinho. Lievin percebia que não bastava sentar-se reto para não balançar. Era preciso ainda refletir, não esquecer nem por um minuto para onde navegar, não esquecer que sob os pés havia água, que era preciso remar e que as mãos sem o hábito doíam e que só olhar era fácil, enquanto que fazê-lo, embora muito prazeroso, era também muito difícil. Ou seja, ele disse que era muito diferente a teoria da prática, né? Mas ao mesmo tempo ele estava encantado com essa vida, ele estava se sentindo realizado, e há um contraponto muito legal nisso, né, que o Tolstói colocou. Tem outro trecho também que ele fala sobre o casamento que eu acho importante. Desculpa, eu não quero ser chata, mas eu quero que vocês entendam um pouquinho a escrita do Tolstói e o quanto ele consegue nos afetar com a escrita dele. Só então, pela primeira vez, Lievin compreendeu com clareza aquilo que não havia compreendido quando após o casamento a conduzia para fora da igreja. Compreendeu que ela não era apenas íntima dele, mas que agora ele não sabia onde ela terminava e ele começava. Compreendeu-o graças à torturante sensação de desdobramento que experimentara nesse minuto. Ofendeu-se no primeiro instante, mas no momento seguinte sentiu que não podia ofender-se por causa de Kitty, pois ela era ele mesmo. Experimentou no primeiro instante uma sensação parecida com a de um homem que de repente recebe uma pancada pelas costas, volta-se com raiva e com desejo de vingança para enfrentar o culpado, mas verifica que ele próprio se machucou por descuido, que não há contra quem ter raiva e que é preciso suportar a dor e amenizá-la. Ele começou a enxergar a Kitty como ele mesmo, os dois como uma pessoa só. Eu achei tão linda essa colocação do Tolstói e eu quis compartilhar com vocês, achei muito lindo. Bom, eu não quero falar mais sobre a história, eu acho até que eu já falei demais. Eu, no meu entendimento, não entendo como um spoiler para vocês essas passagens que eu citei, porque o principal da história é só lendo. Eu não falei o desenrolar, o que ocasiona. O que eu posso também falar para vocês, que é uma coisa que me marcou muito e que eu não tinha percebido na minha primeira leitura, é o quanto Tolstói utiliza de fluxo de consciência. Ele tá assim, para ali com, tipo, a Clarice Lispector, a Virginia Woolf, ele tá pau a pau ali com elas. Ele consegue nos introduzir na mente da Ana, no seu pior momento, e aquilo é simplesmente apavorante. Tem uma passagem da Ana que, ao mesmo tempo que ela tá tentando entender algumas coisas do Vronsky, ela tá não querendo entender, ela tá levando para o mal, ela tá levando para o bem, daqui a pouco ela lê uma placa, daqui a pouco ela se incomoda com a pessoa que está do lado, ela tem repugnância por tudo, ela é uma pessoa assim, ó, que está simplesmente amargurada, ela tá enlouquecida internamente. Então, é muito apavorante. O Tolstói nos coloca num lugar que é enlouquecedor. Isso é muito importante, é uma experiência que eu quero que tu tenha lendo essa obra. Eu só posso dizer uma coisa: leiam, leiam e leiam. Agora, no final do vídeo, eu quero falar para vocês sobre 2 vídeos complementares que eu acho que vai fazer toda a diferença para vocês. O primeiro é de uma inscrita que me indicou, a Bruna. Bruna, obrigada, viu? A leitura dirigida da Maria Camila Moura. São 11 aulas dessa leitura dirigida, mais de 1 hora cada aula. Ela esmiuça trecho por trecho, é muito interessante. Eu confesso que eu não cheguei a assistir todas,
Eu vou agora complementar, depois de feito esse vídeo, eu quero concluir todas essas aulas, ela fala muita coisa interessante. Tem um vídeo que eu quero deixar para vocês da Debs, do Olabocós, que ela faz uma reflexão muito interessante. Ela coloca a obra O Banquete, de Platão, com o sentido de amor que é encontrado nessa obra. Os dois tipos de amor. O amor tipo do Oblonsky, do Karenine, e aquele amor do Lievin, amores diferentes e que levam a caminhos diferentes. Então ela faz uma analogia muito legal sobre isso, e fora outras questões que ela também fala sobre o livro que eu achei bem legais, e eu espero que vocês gostem. Eu não sei se o YouTube vai deixar, mas eu vou deixar o link direto dos vídeos dessas duas sugestões que eu estou dando para vocês, tá? Então fica o questionamento, eu não quero parar por aqui, tá? O vídeo termina aqui, mas o diálogo continua. Qual é o teu entendimento sobre essa obra? Eu acho que a Ana teria uma vida completamente diferente se ela fosse uma pessoa vivendo no século XXI, só que ela viveu no século XIX. Então tudo que ela fez, ela sabia o que ela estava fazendo e as consequências do que ela estava fazendo. Ela não é uma pessoa do século XXI que foi parar do nada, caiu de paraquedas no século XIX sem saber o que aconteceria. Ela sabia, por mais injustas que fossem, a diferença entre um homem, uma traição masculina e uma traição feminina, é muito clara essa diferença daquela época. A Ana sabia o que ela estava fazendo, ela só pensou nela. Ela não pensou no que ela estava prejudicando o marido, o filho. Ela esqueceu do filho em várias vezes. Do nada, ela pensava no filho dela e queria o filho dela, mas ao mesmo tempo tinha outras horas que ela simplesmente ignorava. Foi muito triste ver as passagens do Serioja, a falta que a mãe dele fazia para ele e tudo mais. Então a Ana, eu considero uma personagem muito egoísta. Ela só pensou nela e ela mesma que buscou pelo destino que ela teve, a infelicidade que ela teve, né? Então, mas agora eu quero saber da tua opinião. Se tu já leu esse livro, vamos continuar a conversa nos comentários, sem spoiler, né? Mas só eu quero que tu me comente o que tu achou, tu concorda comigo, tu acha que não tem nada a ver, qual é a tua percepção dos personagens. Vamos continuar conversando aqui nos comentários, tá? Se tu gostou do vídeo, dá um like, se inscreve no canal. O like é muito importante, gente. Eu vejo nas pesquisas ali, nas análises do YouTube, que muita gente assiste os vídeos e não dão um joinha. Isso ajuda a impulsionar o canal, né? Conto com vocês, então. E espero vocês pro próximo vídeo. Tchau!